Salve, torcedor santista e todos aqueles que acompanham o canal Vargas Santos TV. Tudo bem, pessoal? Meu nome é Vargas Joaquim, seja muito, mas muito bem-vindo ao meu canal Vargas Santos TV. Vamos falar de Santos, pessoal? Vamos falar sobre o time do Peixe, que vai pegar amanhã na Copa do Brasil, né? O time do Bahia, que na primeira partida, o jogo de ida, o Santos conseguiu empatar em seus domínios de 0-0. Agora o Santos... E também o Bahia, é claro, tem a chance de passar para as quartas de final. Mas para isso, existirá o confronto amanhã, que eu digo para você, vai ser do caramba, diga-se de passagem. Mas pessoal, antes de eu começar a comentar sobre o que vai acontecer sobre as duas equipes na partida de amanhã, né, as possíveis escalações e tudo mais, quero pedir para você se inscrever no canal, ativar todas as notificações e assim... que chegar algum conteúdo do time do Santos, você muito provavelmente vai ser notificado. É só você clicar ali e você vai ver um conteúdo das Sereias da Vila, das categorias de base do time do Santos e principalmente aí do time profissional, tá certo? Vamos falar do time do Santos, o time mais glorioso do mundo, pessoal. Amanhã o Santos tem uma partida muito, mas muito importante, valendo 4.300.000 reais se o Santos conseguir realmente passar para outra fase. Né? A gente torce para que isso realmente aconteça, a gente torce aí para o time mais glorioso do mundo. Mas no seu caminho tem o time do Bahia que também está pensando a mesma coisa. A gente vai comentar, evidentemente, sobre as escalações. Acredito que o Santos não tem muito para onde correr, né? Essa que é a verdade. A gente vai falar também sobre os retrospectos, né, das últimas partidas que as duas equipes jogaram. E a gente vai fazer aí um pouquinho daqui, um pouquinho dali, para a gente poder comentar sobre a partida que eu repito, vai ser em casa lotada, o estádio do Bahia vai estar lotado e o Santos vai ter que jogar futebol, pessoal. Porque aquilo que aconteceu na última partida, principalmente pelo Campeonato Brasileiro, em que o Santos perdeu, né, jogando lá em Bragança Paulista por 2-0, o Santos não jogou absolutamente nada, né? O técnico do Bragantino armou um esquema tático que realmente engoliu o time do Santos. As melhores peças da equipe do Santos, como Lucas Lima, o próprio Pitbull Fernandes, né? O próprio Dodi, né? Que normalmente é o destaque da equipe do Santos, porque corre muito dentro da equipe, né? Não jogou nada. O Santos teve lapsos de alguns momentos de futebol, mas a verdade é que o João Paulo salvou o time do Santos novamente, e o Santos não é nem aquilo que conseguiu jogar contra o time do Audax italiano, lá do Chile, né, em que o Santos perdeu de virada de 2-1, perdeu, mas a primeira etapa realmente deu assim uma esperança para o time do Santos. Eu acredito que o árbitro errou, dificultou com que o Santos fizesse uma partida, pelo menos na segunda etapa, um pouco melhor e conseguisse permanecer com o resultado de 1-0. Mas o Santos também pecou no sistema mental, né? Alguns jogadores, especificamente falando ali do Joaquim, fez ali uma lambança danada, né? Não poderia realmente fazer o que ele fez. Mas isso são águas passadas. O Santos vai ter oportunidade de ganhar das duas outras últimas partidas jogando em seus domínios, né? Mas a gente está falando de Copa do Brasil, que é importante, pessoal. O time do Santos precisa fazer um resultado melhor. Vai jogar com uma equipe, talvez com uma alteração dentro da equipe, não muito diferente daquilo que o torcedor santista já não tem mais paciência com o técnico do time do Santos, Odair Hellmann, mas ainda existe esperança. E a esperança para o jogo da manhã, eu vou repetir para você, o jogo está totalmente aberto. O Santos vai jogar com uma pressão danada lá no Bahia, lá contra o time do Bahia, na Fonte Nova. Perspectiva de campo totalmente tomado. E com certeza a equipe do Bahia vai ser empurrada pelo torcedor baiano. Eu tenho absoluta certeza. Mas Vargas, qual será a equipe do time do Santos que vai adentrar amanhã contra o time do Bahia? Bora Bahia, minha terra! Vamos lá, pessoal. O time do Santos vai sair jogando com o João Paulo no gol, né? O Inocêncio ali na lateral direita. O sistema defensivo do Santos vai ser o Messias, juntamente ali com o Joaquim. Na lateral esquerda vai ali o Lucas Pires. No meio de campo tem o Pitbull Fernandes fazendo a cabeça de área ali, espero eu, né? O Dodi jogando um pouquinho mais para frente, juntamente com o Lucas Lima, que não jogou absolutamente nada na última partida pelo Campeonato Brasileiro. E aí você tem ali no sistema defensivo que... interrogação, tem uma dúvida. Tem a presença do David Washington, garoto
que na última partida, exemplo do que aconteceu com o time do Santos, não jogou bem, né? De 17 anos, vai ser o titular ali como centroavante. Tem também a presença do Soteldo, que jogou, estava previsto para jogar 45 minutos, mas jogou 18 minutos a mais na segunda etapa e acabou saindo também do jogo, se eu não me salvo engano, se eu não estiver equivocado. Mas na outra extremidade tem ou é o Ângelo, né, que foi titular absoluto na última partida, também saiu na segunda etapa, ou volta o Speed Mendonça, que está voltando pela segunda vez consecutiva de contusão. Então eu acredito que o Speed Mendonça, se nada acontecer, ele ficará como opção no banco de reservas, mas pode entrar como titular, pode ser, o Odair Hellmann pode pensar de uma maneira diferente. Mas falando do sistema de ataque do time do Santos, ou sai o Ângelo para a entrada do Speed Mendonça, ou permanece ali o próprio Ângelo para jogar ali na extremidade, fazendo, espero, um inferno no sistema defensivo do time do Bahia, né? O time do Bahia, pessoal, que já faz 5 partidas que não vence, o torcedor do Bahia realmente está um pouco revoltado. Já são mais de 30 partidas que o torcedor santista, que o time do Bahia, melhor dizendo, vê o técnico do Renato Paiva, que é o técnico do Bahia, ele não repete equipe. Todas as partidas o time do Bahia joga com uma formação. E isso, quando acontece, tende a ter entrosamento pior, pessoal. E o time do Bahia, com relação ao que os torcedores do time do Bahia e a crônica esportiva do local, fala que o time do Bahia não tem padrão desde quando o técnico do Bahia chegou. Eu estava dando uma olhada na entrevista coletiva pós-jogo, em que o Bahia, no último final de semana, perdeu para o time do Internacional de 2-0. Aquilo que eu vi, daquilo que eu assisti, dos melhores momentos, e assisti até um pouco mais, a verdade foi o seguinte, pessoal. Eu tive um pouco de curiosidade e assisti o segundo tempo do Internacional e do time do Bahia. O time do Bahia, na segunda etapa, jogou muito bem, né? Existia um desespero muito grande do time do Internacional para acabar a partida, porque o time do Bahia estava pressionando o time do Internacional jogando fora de casa. O goleiro John, que é do Internacional, aquele que era reserva do João Paulo quando jogava no time do Santos, foi comprado, foi emprestado, se não salvo engano, com opção de compra no final, fechou o gol, realmente fez grandes defesas, né? E no final da partida, num vacilo ali do sistema defensivo do time do Bahia, o Internacional, no último minuto dos acréscimos na segunda etapa, acabou fazendo o segundo gol, dando números finais à partida. Mas Vargas, por que você está falando dessa partida? Porque era um jogo que eu precisava estudar para vir aqui no meu canal Vargas Santos TV e fazer esse comentário com você. Agora tem um detalhe, pessoal. O time do Bahia, quando veio jogar a primeira partida, a partida de ida aqui na Vila Belmiro, surpreendeu positivamente para o time do Bahia a equipe do Santos, né? Jogou com uma formação diferente, colocou o Rezende para jogar ali junto no meio de campo, o Cauli ficando ali, o Cauli ficando ali no sistema para poder armar a equipe do time do Bahia, jogando o Everaldo ali na frente, juntamente com, como é que é o nome? Biel, é isso mesmo, o Biel jogando ali no sistema de ataque, mas baseado nas duas últimas formações, principalmente aquela que deu em que o time do Bahia no Campeonato Brasileiro me parece que empatou com o time do Goiás entre 1-1, eu acredito que a formação do Bahia, mas não é certeza, pode ser a seguinte formação para amanhã o jogo contra o time do Santos, né? O time do Bahia vai sair jogando com o Marcos Felipe no gol, né? O Jacaré ali na lateral direita, o improvisado Jacaré, que tem muita moral na equipe, né? Tem muito vigor físico, inclusive. Eu estava vendo a entrevista coletiva dele, né? Falando a respeito do jogo que acontecerá nesta quarta-feira, né? Às 19 horas, repito. O jogo vai ser transmitido pelo Sport TV e Premiere, pessoal. Encontro marcado com você, principalmente depois da partida no pós-jogo aqui no meu canal, hein? Espero você, tá? O Canu vai fazer o sistema defensivo junto com o David Duarte e o Vitor Hugo, que é aquele mesmo que jogou no time do Palmeiras algum tempo atrás. O lateral esquerdo do time do Bahia pode ser o Rian, né? Que realmente ele tem jogado muito bem, um garoto da base.
Mas tem ali no seu calcanhar ali o Charles, que foi a melhor e a mais cara contratação, melhor dizendo, do time do Bahia, se eu não me engano, 18 milhões de reais, né, a respeito desse jogador, e tá ali no banco de reservas, né? Agora, eu repito, pessoal, é o Grupo City que tá dando as cartas ali no time do Bahia, né? Um Grupo City que é o mesmo do Manchester City lá da Inglaterra. Então, como existe uma SAF ali, muita coisa com respeito à contratação está acontecendo. O Acevedo, que foi um dos jogadores que fizeram a partida no jogo de ida aqui na Vila Belmiro, né, vai sair jogando ali como volante. O Rezende, que na partida de ida eu acho que foi a principal mudança do time do Bahia para jogar contra a equipe do Santos. Ora, esse Rezende joga de volante, mas ele tem muitas capacidades para jogar também como zagueiro central, jogando ali do lado esquerdo e tudo mais. A gente não sabe qual será a escalação do Renato Paiva, se ele jogará no meio, se ele jogará como zagueiro, a gente não sabe. Porque o Renato Paiva, ele parte do pressuposto, pelo menos é isso que eu ouço a respeito dos torcedores baianos, que ele não repete a equipe já faz mais de 30 partidas. Se isso for verdade, nem os torcedores baianos sabem qual realmente é a equipe do Bahia que vai entrar no jogo de amanhã, porque ele pode mudar, né? Ele pode colocar realmente o Rezende para jogar ali no meio de campo, que é um canhoto, joga muito bem e às vezes consegue descer, fazer cruzamentos ali para o sistema de ataque do time do Bahia, dando problemas à equipe do Santos, né? E ele pode jogar também como zagueiro central, e aí ele teria que tirar um dos zagueiros ou substituir um deles, por exemplo. E ali, completando ali na armação do meio de campo do time do Bahia, é o Cauli. Cauli, que é um muito bom jogador, deixa os atacantes do time do Bahia ali na cara do gol muitas vezes. Ele quase fez um golaço, que se não fosse a defesa espetacular do goleiro João Paulo trocando de mão na Vila Belmiro, se eu não me engano, acho que foi no primeiro ou segundo tempo. Não importa, pessoal. É um bom jogador que faz muita diferença, só que ele precisa jogar com liberdade. E tem também a presença do Everaldo, que é aquele centroavante que não tem muita mobilidade, mas que consegue segurar os zagueiros do time adversário, né? Juntamente com o Biel, que é um muito bom atacante, é um jovem, mas que tem muitas dificuldades quando sai na cara do gol para poder fazer os gols, essa que é a verdade. Tem muita facilidade de cair para a esquerda, tem muita facilidade de cair para a direita e principalmente jogar enfiado esperando a falha do sistema defensivo do time adversário. Mas tem um detalhe, o técnico do Bahia, o Renato Paiva, ele pode sim tirar o Cauli e colocar 3 atacantes ali para jogar, colocar por exemplo o Ademir, a gente não sabe o que ele vai fazer. O importante é que o Santos entre ligado, conectado na partida, pessoal. Que o Santos não dê brechas realmente para que o time do Bahia consiga fazer gols. Agora tem um detalhe. O time do Bahia, muitas vezes, pelas partidas que eu consegui assistir do time lá da Bahia, ele chega a um certo ponto, muitas vezes, de respeitar muitas equipes. E realmente tem que respeitar. Mas a prioridade será, muito provavelmente, jogar, além de jogar dentro dos seus domínios, ter a força do torcedor baiano a seu favor. O Santos tem que ficar esperto nessas condições e fazer o seu jogo. A última partida em que os dois se enfrentaram pela Copa do Brasil, que foi o jogo de ida, o time do Bahia, ao contrário do que aconteceu pelo Campeonato Brasileiro, em que o Santos ganhou de 3-0, eu vou falar um negócio para você, surpreendeu. O que aconteceu nessa partida? As duas equipes, pelo menos o Odair Hellmann, gostam de jogar no contra-ataque. A equipe do Santos não é uma equipe que propõe o jogo, é uma equipe que joga retraída e que espera o erro do adversário para poder atacar. O time do Bahia surpreendeu com seu próprio veneno, é isso mesmo, e jogou da mesma forma que o Santos jogou um pouco mais retraído e o Santos não soube o que fazer. Por isso que aconteceu o empate. Agora, o Odair Hellmann, espero eu, deve ter estudado essa partida para que amanhã o que vai acontecer seja de uma maneira diferente. Mas o torcedor santista está com uma pulga atrás da orelha, porque o resultado que aconteceu no Campeonato Brasileiro não mostrou isso. Precisa de esquema tático diferente, de repente um quarto jogador ali no meio de campo, mas eu acho que esse não é o esquema preferido do técnico do Peixe, o Odair Hellmann. Eu acredito que ele vai jogar na mesma formação,
acreditando ainda que esse esquema tático do time do Santos funciona contra os times adversários. Diga-se de passagem, é um esquema que precisa de muita marcação, principalmente no que a gente diz a respeito à reposição. E os atacantes do time do Santos não conseguem fazer isso, não conseguem repor, que fica sobrecarregado e o time adversário se apercebe dessa situação e começa a atacar o time do mais glorioso do mundo, que é o time do Santos. Tá bom, pessoal? Essas foram as informações da equipe do Santos, da equipe do Bahia. Espero amanhã você no pós-jogo aqui no meu canal Vargas Santos TV. Beijo para você, abraço, melhor dizendo, fica na paz, fica com Deus e até breve. Tchau, pessoal. Santos, tchau.